Conhecendo a história de São Pedro Apóstolo. Simão, filho de Jonas, nasceu em Betsaída, uma aldeia de pescadores às margens do mar da Galileia. Era um homem simples, trabalhador, dedicado à pesca, profissão que exigia força, paciência e persistência. Sua vida tomou um rumo extraordinário quando conheceu Jesus Cristo. Foi seu irmão André quem o apresentou ao Messias. Ao encontrá-lo, Jesus lhe conferiu um novo nome, Pedro, que significa pedra. Este gesto simbolizava a missão singular que Pedro receberia dentro da comunidade dos discípulos. São Pedro foi escolhido por Jesus para ser o líder dos apóstolos. Foi ele quem, inspirado pelo Espírito Santo, reconheceu Jesus como o Cristo, o Filho do Deus vivo. Evangelho segundo Mateus 16,16. Diante dessa confissão de fé, Jesus declarou: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16,18. Essas palavras não foram apenas um elogio à fé de Pedro, mas uma proclamação solene de seu papel como fundamento visível da igreja na terra. Por isso, São Pedro é reconhecido pela tradição da igreja como o primeiro Papa. Durante o ministério de Jesus, Pedro teve momentos de grande zelo e também de fragilidade. Foi ele quem, com ousadia, caminhou sobre as águas ao encontro de Jesus, mas também foi ele quem afundou ao duvidar. Foi o mesmo Pedro quem afirmou que jamais abandonaria o Mestre, mas que também o negou 3 vezes na noite da paixão. Esses episódios mostram que Pedro, embora escolhido para um papel tão elevado, era profundamente humano, sujeito a medos e fraquezas. No entanto, após a ressurreição, Jesus apareceu a Pedro de modo especial e lhe perguntou 3 vezes: Simão, filho de João, tu me amas? Cada resposta afirmativa de Pedro foi acompanhada de uma missão: apacenta as minhas ovelhas. Com isso, Jesus reafirmava sua confiança em Pedro, agora fortalecido pela misericórdia e pelo perdão divino. Depois da ascensão do Senhor, Pedro assumiu a liderança da igreja nascente. Ele conduziu os apóstolos na escolha de um sucessor para Judas Iscariotes, pregou com coragem no dia de Pentecostes e realizou diversos milagres em nome de Cristo. Seu papel foi essencial na consolidação da comunidade cristã primitiva. Pedro visitava as comunidades, exortava os fiéis, enfrentava as autoridades e sempre testemunhava com firmeza sua fé em Jesus Cristo. A figura de Pedro, apesar de sua humildade e simplicidade de origem, se destacava como ponto de união entre os primeiros cristãos, que viam nele um sinal visível da unidade da igreja fundada por Cristo. A autoridade de São Pedro foi gradualmente reconhecida por toda a comunidade cristã. Mesmo quando surgiam divergências doutrinárias ou desafios à fé, sua palavra tinha grande peso. Um exemplo marcante disso ocorreu no chamado Concílio de Jerusalém, quando a igreja enfrentava a questão da necessidade ou não da circuncisão para os convertidos gentios. Pedro, depois de ouvir os argumentos de ambas as partes, levantou-se e, guiado pela inspiração divina, defendeu a salvação pela graça de Jesus Cristo e não pelas obras da lei de Moisés. Sua posição contribuiu decisivamente para a resolução pacífica e unificada da questão, reafirmando sua missão como o primeiro Papa. Com o crescimento da Igreja e a expansão da fé cristã, São Pedro dirigiu-se a Roma, então o centro do Império. Lá, exerceu seu ministério apostólico, fundando a comunidade cristã local, fortalecendo os fiéis e evangelizando muitos.